Pode começar. Boa tarde, eu sou Ana Carolina Braga Rolon, sou formada em administração, com especialização em MBA Executivo e Gestão Empresarial. Eu estou na CESAL há 10 meses e assumi a gerência da UBS Buriti, unidade que eu vou apresentar para vocês há 2 meses. Essa é um pouco da nossa equipe. Somos formados em 46 ACS e 22 servidores internos. Como não somos estratégia de saúde da família, a equipe é composta apenas pelos enfermeiros e pelos ACS. Todos o restante dos profissionais atendem a população em um todo. No primeiro semestre, contávamos com apenas 2 clínicos e uma rotatividade alta dos enfermeiros em algumas equipes. Por isso, alguns dados foram de difícil extração e alguns índices bem baixos. Esse é o CNES da nossa unidade. Foi cadastrado em 2001. O nosso horário de atendimento é das 7 às 11, da 1 às 5. Não temos horários estendidos. Esse é o mapa de abrangência da unidade. Somos formados em 4 equipes, abrangendo Buriti, Oliveira 3, Bom Jardim, União 1, Parque dos Girassóis, Residencial Flores, Santa Emília, Aquários e São Conrado. Ao compararmos a pirâmide da estimativa do IBGE e de cadastramento da unidade, é possível perceber que a população, a nossa, é jovem, está entre a maioria entre 30 a 44 anos, e um leve achatamento ali na pirâmide a partir de 50 anos. Atualmente, temos 34% das pessoas cadastradas, correspondente a 8.045 pessoas, sendo que apenas 3% contemplam plano de saúde. A equipe com maior número de pessoas cadastradas, justamente, é a equipe 20, que não teve rotatividade de enfermeira. E atualmente ela está cedida por ser grupo de risco. E temos 3.071 pessoas, sendo que 100% de todas as equipes são pessoas cadastradas com registro de raça e cor. Esse é o carteirômetro da unidade. O ESUS-PEC foi implantado a partir de março. E os outros meses, creio que foi a adaptação dos profissionais e, por isso, não foi possível a extração de dados. O CISREG médico, podemos notar que, de abril a junho, teve um declínio, justamente por causa do período peculiar que estamos vivendo. Os solicitantes eram apenas os administrativos, mas atualmente contamos com a equipe de enfermagem, médicos e odontos sendo solicitantes. Não tínhamos médicos regulador, mas agora no segundo semestre temos o médico regulador que fez a capacitação recentemente. E as estratégias futuras a serem utilizadas para a redução das pendências e absenteísmo são a busca ativa do paciente, descentralização do CISREG e qualificação profissional. As 5 consultas mais solicitadas foram a ortopedia adulto, cardiologia, cirurgia geral, oftalmologia e planejamento familiar, sendo 5 exames mais solicitados: ultrassom de rim, ultrassom de abdômen total, ultrassom da próstata, raio-x de tórax e raio-x lombosacro. Na balança de ouvidorias, temos em 2019 94% das ouvidorias respondidas, sendo a principal reclamação o espaço físico da unidade. E em 2020, temos 100% das ouvidorias respondidas, sendo cartão SUS e informação no número de telefone da unidade as principais reclamações. Reuniões de conselhos locais. Tivemos apenas uma, que foi em janeiro, com um usuário, um trabalhador sendo o ACS e o gestor. As demais reuniões foram suspensas. Reunião com líderes comunitários também não tivemos nesse período. E as ações intersetoriais também não, porque as atividades foram suspensas. O perfil de acadêmico, no primeiro semestre não tivemos, mas agora no segundo semestre contamos com 4 acadêmicos de enfermagem e uma preceptora, e tivemos uma pesquisa realizada na unidade. Vou apresentar para vocês indicadores de produção.
mas não foi possível a extração dos dados de 2019, somente de 2020. Consulta de enfermagem a gestantes, 20 no primeiro semestre de 2020. Consultas médicas a gestantes de risco habitual, 12. Consultas odontológicas a gestantes, 53. Consulta de puérpera, 10. E visita domiciliar para puérpera na primeira semana pós-parto, 10. Na saúde do idoso, tivemos 40 atendimentos ao idoso. No programa de hipertensão e diabéticos, na consulta de enfermagem e hipertensão, tivemos 707 consultas. Consulta de enfermagem em diabéticos, tivemos 438. Consulta médica em hipertensão, 626. Consulta médica em diabetes, 438. E a avaliação de risco em diabetes, portadores de diabetes, 55. Na saúde, do programa Saúde da Criança, consulta de enfermagem a puericultura de 0 a 1 ano, tivemos 201 consultas. Consulta médica não temos na unidade, pois não temos pediatria, somente clínico geral, que atende a partir dos 13 anos. E consulta do recém-nascido com realização do teste do pezinho, 151 consultas. Consulta farmacêutica. Pegamos dados com o farmacêutico, que em 2019 foram 87 consultas, e no primeiro semestre de 2020, 25 consultas. Vou apresentar para vocês os dados do Previne Brasil. E nesse indicadores é possível perceber que a maioria está zerado ou com índice baixo, justamente pelo desfalque dos clínicos que estivemos na unidade, mas atualmente contamos com os 4 clínicos, a equipe está completa, e também com os enfermeiros. Faz 2 semanas, os 2 clínicos. 2. Era os 2 à tarde. Já uma, já. Pediatra não. E com esses indicadores é possível ver que eles estavam bem baixos e praticamente zerado. E agora eu passo a palavra para a minha técnica de enfermagem, a Jéssica. Boa tarde, eu me chamo Jéssica, eu sou técnica de enfermagem na unidade já tem 5 anos. Eu vou apresentar para vocês as avaliações de óbito materno, fetais e infantis da nossa unidade. Em 2020, no primeiro semestre, nós tivemos 6 casos de óbito infantil na unidade, sendo que 3 deles foram próprios do período perinatal. Tivemos 2 casos de óbito fetal, nenhum óbito materno. Nós não tivemos discussão de equipe, porque a gente não recebe esses dados, as discussões. As ações do crescimento e desenvolvimento, em saúde da escola. Nós não temos nenhuma escola municipal pactuada. A escola municipal mais próxima é o Zezão e ela faz parte da unidade do Oliveira. Nós temos apenas uma escola estadual. Em 2019, nós fizemos algumas ações nessa escola, mas como ela não é pactuada, não entra nos dados. O controle do tabagismo, nós não temos nenhum dado registrado, nós não tínhamos nenhum profissional capacitado, porém, nosso farmacêutico ele foi capacitado e para o próximo ano ele vai iniciar o programa na unidade. Ele foi capacitado recentemente. As atividades físicas, nós não temos por falta de espaço na unidade, também porque nós não temos uma NASF. Então, a gente não tem nenhum profissional de educação física cedido para nos ajudar nessa parte. Então, as ações complementares, nosso farmacêutico também está qualificado na prática de auriculoterapia, porém, por conta do momento, nós não conseguimos implementar ainda as consultas com ele. No ano que vem, a gente vai implementar. Atendimento domiciliar. Nós tivemos 12 casos no primeiro semestre de visita domiciliar do profissional enfermeiro. Lembrando que nós somos uma unidade básica. Então, a nossa equipe é só o enfermeiro que faz a visita. Profissional médico, técnico de enfermagem, a gente não faz visita, por isso que não tem dados. Os exames, as doenças transmissíveis, HIV, sífilis e hepatites virais. No primeiro semestre de 2020, nós tivemos 3 casos do teste 1 para HIV positivo, sendo que uma confirmação do teste 2.
Nós não tivemos nenhum caso positivo de hepatite C e o PCR ele não é realizado na nossa unidade, então nós não temos os dados. Sífilis gestacional, em 2019, nós tivemos 11 casos notificados, sendo que 91% das gestantes fizeram o tratamento adequadamente. Esse ano, no primeiro semestre, nós tivemos 7 gestantes diagnosticadas e 71% delas fizeram um tratamento adequado. A gente tenta fazer uma busca ativa para trazê-las e terminar o tratamento, ou iniciar novamente, né, no caso. A sífilis congênita, nós tivemos apenas um caso em 2018, 2019, 2020, nós não tivemos na unidade. Tuberculose, nós tivemos 50% do percentual de cura de tuberculose com a confirmação laboratorial. Oi. Do ano passado? Esse ano foi. Do ano passado eu não sei. Se foi todas diagnosticadas na unidade, eu creio que sim. Eu creio que sim. O percentual de cura de tuberculose foi o ano passado de 83%, esse ano de 50% no primeiro semestre. O abandono, nós tivemos 16% do tratamento da tuberculose o ano passado, em 2019. Nesse primeiro semestre, nós tivemos 10% de taxa de abandono. A proporção de cultura de escarro, nós temos 100% de coleta. E examinados entre os identificados, o ano passado 80%, esse ano 75% da população. Tuberculose. Nós não tivemos nenhum caso de óbito proveniente da tuberculose em 2019. E nós temos um paciente que ele tem vulnerabilidade, ele pode abandonar o tratamento. Hanseníase, os casos curados, um caso, né, de cura, então nós temos 2 pacientes na unidade. O percentual de cura de novos casos é de 50% e o percentual de exames de contactantes é de 100% esse ano. Desculpa, o ano passado. Agora eu vou passar para a Sara, ela vai apresentar as nossas 4 equipes para vocês. Boa tarde, eu sou a Sara Beatriz, eu sou enfermeira da unidade. Entrei no serviço público há 2 meses, né? E desde então já entrei na unidade Buriti para a gente tentar fazer a diferença, né? Então, a equipe possui a unidade possui 4 equipes. A primeira equipe que eu vou apresentar é a equipe 20. Ela abrange os bairros Buriti e Bom Jardim, delimitado pelas ruas Rua Armando Capriata, Avenida Narciso Ciufi, Rua Antônio Bandeira e Avenida das Mansões. Essa equipe ela é composta pela enfermeira Adriana Rosa, que no momento ela foi cedida devido a fazer parte do grupo de risco. Possui 11 microáreas, sendo 11 ACS e um agente de controle de endemias. Nós não temos registro das reuniões que foram utilizadas, porque, infelizmente, no início de setembro, a gente teve um problema com a caixa d'água e molhou bastante dados nossos, as atas das reuniões foram todas molhadas e tivemos que abrir novas atas para as reuniões, então nós não temos os registros das reuniões anteriores. Nessa equipe, há 3.071 pessoas cadastradas. Lembrando que, como a Ana disse no início, essa equipe foi a única equipe que teve enfermeira desde o ano passado, a mesma enfermeira desde o ano passado até recente, quando a Adriana foi cedida em outubro. Então, há 3.071 pessoas cadastradas, sendo que dessas, 48,8% se autodeclaram brancas e 47,2% se autodeclaram pardas. O número de crianças de 0 a 1 ano cadastradas são 4, de 1 a 2 anos 50 e gestantes 6, sendo que todas são acompanhadas. 77,5% da população é menor de 60 anos e 22,5% são maiores de 60 anos, sendo que destes 7 são acamados e 27 restritos ao leito. Com relação ao Bolsa Família, 142 famílias são cadastradas. Destas, 66% são acompanhadas,
beneficiários do Bolsa de 0 a 6 anos corresponde a 10%, e 100% das gestantes são acompanhadas. Com relação às doenças crônicas não transmissíveis, pelo percentual, nós temos 596 em relação a hipertensos e 180 diabéticos. Cadastrados nessa equipe, nós temos 331 hipertensos e 113 diabéticos, que corresponde a 56% de hipertensos e 63% de diabéticos, e todos são acompanhados pela unidade. Nós não temos disponíveis os dados relacionados à hemoglobina glicada, porque o laboratório ele, lança para a unidade, e aqui no caso nós precisaríamos por pessoa e não conseguimos diferenciar para pegar esse dado. Com relação ao pé diabético, nenhum dado estava disponível. Eu acredito que seja por causa ou do registro errôneo, ou porque realmente não é registrado, ou eles registravam de forma errada. Com relação à gestante, 26 pré-natais foram encerrados no primeiro semestre, sendo que destes 2 eram menores de 20 anos. Gestantes com 6 ou mais consultas que tiveram registro de PA e teste rápido, corresponde a 80,7%, e 76,9% dessas gestantes iniciaram pré-natal até a 12ª semana de gestação. Nós não temos dados em relação à visita à maternidade dessas gestantes, e 3 gestantes eram de pré-natal de alto risco, sendo que todas eram acompanhadas em conjunto com a unidade. Bem, a equipe 15, essa equipe, ela abrange os bairros Santa Emília e Aquários, que é delimitada pela Avenida Alberto Carlos Mendonça Lima, Avenida Narciso Uffi, Avenida Rubens Correia e Rua Capitão Mário Pio Pereira. Essa equipe ela teve uma rotatividade grande de enfermeiros. Atualmente, a sexta-feira, entrou uma nova enfermeira, que já é a 4ª enfermeira dessa equipe este ano, a enfermeira Marília. Essa equipe possui 13 microáreas, ou seja, 13 ACS, e um agente comunitário de endemias. Número de pessoas cadastradas nessa equipe é de 1.466, sendo que 53% se autodeclararam pardos, seguidos de 38% que se autodeclararam brancos. Número de crianças de 0 a 1 ano cadastradas eram 4, número de crianças de 1 a 2 anos, 14, e o número de gestantes, 4, sendo que todos eram acompanhados pela unidade. 87% da população cadastrada é menor de 60 anos e 12,9% tinham 60 anos ou mais, sendo que desses, 2 eram acamados e 6 eram restritos ao domicílio. Com relação ao Bolsa Família, temos 272 famílias cadastradas nessa equipe, sendo que acompanhadas são 33%, 20% são beneficiários de 0 a 6 anos e 100% das gestantes serão acompanhadas. Com relação às doenças crônicas não transmissíveis, a estimativa de hipertensos era de 302 pessoas e de diabéticos de 180, sendo que cadastrados na equipe nós temos 116 diabéticos, que corresponde a 38%, e 110, que corresponde a 38% dos hipertensos, e 50 diabéticos, que corresponde a 27,5%, sendo que todos eram acompanhados pela unidade. Como eu já falei, nós não temos os dados relacionados à hemoglobina glicada, e aqui também, no mesmo caso, com relação ao pé diabético, nós também não temos registros
da avaliação. Em relação às gestantes, 4 gestantes encerraram o pré-natal no primeiro semestre, sendo que nenhuma era menor de 20 anos. 100% das gestantes tiveram 6 ou mais consultas de pré-natal, 100% das gestantes iniciaram o pré-natal até a 12ª semana de gestação. Nós não temos os dados disponíveis com relação à visita à maternidade. 5 eram de alto risco e 100% eram acompanhadas na unidade. Essa é a equipe 137, essa é a minha equipe. Ela abrange os bairros União, Parque dos Girassóis, Residencial Flores e Oliveira. É delimitada pela Rua Oswaldo Canepa, Avenida das Mansões, Rua Antônio Bandeira e Rua Coronel Alves Pereira da Silva. Essa equipe é composta por mim, possui 10 microáreas e também um agente de controle de endemias, a Michele. A população cadastrada é de 1.898 pessoas, sendo que 61% se autodeclaram brancas, seguidas de 35,2% que se autodeclaram amarelas. O número de crianças de 0 a 1 ano era de 8, de crianças de 1 a 2 anos, 38 e de gestante 4, sendo que 100% eram atendidas pela unidade. Com relação, 84% da população é menor de 60 anos e 15% com 60 anos ou mais, sendo que 1 é acamado e 2 restritos ao domicílio. Com relação ao Bolsa Família, 104 famílias estão cadastradas nessa equipe, sendo que 35% apenas são acompanhadas, beneficiários de 0 a 6 anos são 9% e 100% das gestantes são acompanhadas. Com relação às doenças crônicas não transmissíveis, cadastrados nessa equipe, nós temos 111 hipertensos, que corresponde a um percentual de 39% com base na estimativa do Digitel, e 33 diabéticos, sendo que corresponde a 19%. É a mesma coisa, nós não temos os dados relacionados à hemoglobina glicada e também não estava disponível com relação à avaliação do pé diabético. O número de gestantes que encerraram o pré-natal no primeiro semestre foram 3, sendo que nenhuma era menor de 20 anos. Todas as gestantes realizaram 6 ou mais consultas de pré-natal. Todas também iniciaram o pré-natal até a 12ª semana de gestação e nenhuma era de alto risco. Essa é a 4ª equipe, a equipe 161. Ela abrange os bairros Santa Emília e São Conrado, delimitada pela Rua Praia Grande, pela Rua Mileide Bergamasco Martins, pela Rua Antônio Ignácio de Souza e pela Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima. Ela é composta pela enfermeira Kathleen, que também é recente na prefeitura, ela entrou também há 2 meses junto comigo. Essa equipe ela é composta por 13 microáreas, 13 ACS, e também por um agente de endemias, o seu Jorge. Essa equipe possui 1.194 pessoas cadastradas, sendo que delas 55% se autodeclaram pardas e 35%, seguidas de 35% se autodeclaram brancas. O número de crianças cadastradas de 0 a 1 ano eram 2, de 1 a 2 anos 10 e gestantes 2, sendo que todos eram acompanhados pela unidade. 81% da população cadastrada é menor de 60 anos e 18,4% maior de 60 anos, sendo que 2 eram acamados e 6 restritos ao domicílio. Com relação ao Bolsa Família,
226 famílias cadastradas, sendo que 42 são acompanhadas, beneficiários do Bolsa de 0 a 6 anos, 8%, e beneficiários gestantes, 100%. Com relação às doenças crônicas, 104 hipertensos cadastrados nessa equipe, correspondendo a 25% da estimativa, e 37 diabéticos, correspondendo a 17%, sendo que todos eram acompanhados. A mesma coisa com relação à avaliação do pé diabético, os dados não estavam disponíveis. Com relação às gestantes, 16 encerraram o pré-natal no primeiro semestre, sendo que uma era menor de 20 anos, 43,7% fizeram seis ou mais consultas de pré-natal, 87,5% iniciaram o pré-natal até a 12ª semana de gestação, sendo que 4 eram pré-natal de alto risco e 100% eram acompanhados pela unidade. Bem, agora eu passo a palavra para a Marielke, da continuidade da apresentação. Boa tarde, eu sou a Marielke Macena da Silva Vilela, sou servidora municipal há 8 anos, desde então estou na UBS Buriti, como auxiliar de saúde bucal, junto com o odontólogo Zendi Miyashita, que tem a carga horária de 20 horas. Somos a única equipe de saúde bucal da unidade. Bom, o Dr. Zendi, e como ele trabalha 20 horas e a gente está nesse período, né? Desculpa. O Dr. Zendi, ele pertence ao grupo de risco, então nós não tivemos os dados melhores como em 2019. Ações em saúde bucal em ambiente escolar, não temos uma escola pactuada com a unidade. Ações de diagnóstico de lesão de boca, tivemos em 2019 63, e 2020 tivemos 12. Ações bucal para acompanhamento com gestantes, 20 em 2019 e 4 em 2020. Número de extrações dentárias e procedimentos realizados, 2019, 4%, e 2020 não tivemos. Escovações supervisionadas coletivas, 248 em 2019. Atendimento odontológico, tivemos 4,5 em 2019 e 1,3 em 2020. Razão em tratamentos concluídos em primeiras consultas odontológicas, em 2019 tivemos 36,5%, e em 2020 tivemos 33%. Cobertura de primeira consulta odontológica programática, 2019 tivemos 4%, e em 2020 1%. CISREG Odontologia. Podemos observar que a partir de abril a junho não tivemos solicitações. As quantidades de operadores no primeiro semestre de 2020 eram 3 administrativos. Porém, no início do segundo semestre de 2020, o odontólogo se tornou um solicitante. As futuras estratégias usadas para redução de pendências e avisenteísmo são busca ativa dos pacientes, descentralização do CISREG e qualificação do profissional. As especialidades mais solicitadas em odontologia foi estomatologia com 2 e prótese dentária com 4. Não tivemos exames solicitados. E aqui é o quadro dos colaboradores da UBS Buriti. A gente agradece a oportunidade. Muito obrigada.